Eu sei que você tem um trabalho muito legal, Marcelo, de pesquisa, né? De uma música que com certeza todo mundo já cantou alguma vez na vida, que é o Parabéns para Você, e que tem uma ligação aqui com a nossa região. Queria que você contasse pra gente. Essa história é muito bacana, Vanessa. Quando eu comecei a pesquisar o Guia dos Curiosos Brasil, né, que eu lancei no ano 2000, eu comecei a apurar a história da Dona Berta Celeste Homem de Melo, que era uma mulher que vivia numa fazenda em Pindamonhangaba e que tinha verdadeiro fascínio por participar de concursos de quadrinhas, né, de versinhos de programas de rádio. E que num desses concursos ela escreveu essa letra que hoje é a mais cantada no Brasil. O Parabéns a Você é a música mais executada, a que rende mais direitos autorais, né, no ECAD. É uma música, pelo Top. menos uma vez por ano, todo mundo canta, né, todo mundo ouve para si. E eu fiquei com essa história na cabeça porque se escreveu muito pouco sobre a Dona Berta, quando eu fiz a pesquisa para o meu livro ali nos anos 2000. E quando a gente começou a chegar em 2012, eu pensei, puxa, a música vai completar 70 anos, e eu podia fazer uma biografia da Dona Berta, porque eu acho que ia ser bacana contar a história dela, que é uma pessoa muito pouco conhecida. Então, eu comecei a maquinar de fazer um livro dirigido a crianças que fosse a história da Dona Berta. E comecei a pesquisar e vi que tinha pouco material de jornais, de revistas, na internet, tudo muito parecido. E aí eu encontrei em São José dos Campos a única neta da Dona Berta. Dona Berta teve uma filha só e a filha dela teve uma filha só. Então a Eliana é a única neta da Dona Berta. Fui até São José dos Campos, entrevistei a Eliana, ela me mostrou todo o material que ela tinha guardado da avó, que era pouco. E aí eu falei assim, bom, deixa eu pensar o que eu vou fazer com esse material. E naquele momento eu fiquei um pouco desanimado, porque não era uma grande história de vida, né? Era uma pessoa que fez faculdade, mas nunca exerceu a profissão. Depois ela foi dar aulas, mas no final da vida, mas ela ficava na fazenda, cuidando da filha, do marido. E aí comecei a ver que eu não ia conseguir fazer um grande livro, que eu ia simplesmente fazer o que todo mundo já tinha feito. E eu meio que desisti do projeto. Falei, puxa, com dor no coração eu não vou fazer. Aí o tempo foi passando, os anos foram passando, e eu estava com aquela ideia na cabeça. E a gente, quando entra a pandemia, eu falei assim, bom, eu quero escrever, eu quero fazer projetos novos. E aí eu fiz a conta que a letra do Parabéns a Você, em português, ia completar 80 anos em 2022. Era no começo de fevereiro. E aí eu estava naquela fase, Vanessa, que acho que muita gente passou, de ficar assistindo muita televisão, muita série. E hoje em dia, se você perceber, todo mundo faz tudo baseado em fatos reais, que de fatos reais mesmo, às vezes só tem o nome do personagem, né? E aí me deu um estalo, eu falei assim, puxa, talvez a história da Dona Berta não seja assim uma história para virar um grande romance, mas eu podia fazer baseado em fatos reais que nunca aconteceram. E aí eu criei uma ficção. A história se passa em Pindamonhangaba, é bom dizer que eu não falei ainda, que a Dona Berta morava em Pindamonhangaba, né? Depois ela foi morar em Jacareí, e aí eu comecei a criar uma história fictícia, como se amigas do clube de poesia de Pindamonhangaba se reunissem para falar sobre poesia, e um determinado dia a Dona Berta apresenta para as amigas a letra que ela ia concorrer nesse concurso da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E só as amigas dela, do clube, que sabem disso. E aí, ela, no caminho para o correio, ela é atacada, ela não vê quem a atacou, e a pessoa rouba unicamente o envelope com a quadrinha que ela fez. E era parabéns, parabéns, nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Era assim. Depois é que virou parabéns a você, mas era parabéns, parabéns.
E aí eu criei um romance de suspense, né? Uma das amigas nem gostava tanto de poesia, ela gostava de literatura policial, e ela resolve investigar o que aconteceu com a Dona Berta. Então começa uma investigação e para descobrir quem foi que tirou essa quadrinha das mãos da Dona Berta. E aí tudo que eu falo da Dona Berta é verdade. Então eu falo do nome do marido dela, da filha, de como foi o concurso, mas a parte do clube era inventada. E ficou um livro tão bacaninha, e para criar o clima de Pindamonhangaba de 1940, 41, eu fui para a cidade durante a pandemia, fui no Tribuna do Norte, que é o jornal da cidade, e fiquei olhando as edições daquele ano. Então, quando eu cito no livro qual era o filme que estava passando em Pindamonhangaba naquele momento, é verdade. Qual é o nome da sorveteria, o nome da salsicharia, os nomes das ruas. Eu criei esse ambiente para deixar mais verdadeiro uma história que é totalmente inventada. E o que me chamou a atenção, que embora ela tenha ganho um concurso que hoje parece um grande concurso, não saiu nenhuma linha sobre isso no jornal de Pindamonhangaba. Nada. Então, essa música só começa a ganhar importância quando ela é tocada no aniversário de 4º centenário da cidade de São Paulo, em 1954. Aí que as pessoas começam a se ligar. Em 1942, quando ela ganhou, não teve relevância nenhuma, né, na cidade, nada. Foi um concurso que ganhou e pronto. Engraçado você falar isso, né? Porque a gente aqui do Vale e muitas pessoas não têm conhecimento disso, né? De que é algo tão nosso aqui da nossa região, né? Então, Pinda, São José, Jacareí estão ligados nessa história, né? Dessa música que você colocou exatamente. Quem nunca cantou um parabéns para você? Na verdade, a gente canta todo ano essa Sim. música, né? Isso é muito interessante como isso demorou para ficar realmente uma música de sucesso e as pessoas nem imaginam essa ligação que tem aqui com o Vale do Paraíba. E ela morre, a Dona Berta morre em 1999, eu procurei no jornal também de Pinda para ver se tinha alguma homenagem para ela, não tinha nenhuma linha no jornal. Ela vai morar em Jacareí depois, eu sei que em Jacareí tem uma rua com o nome dela, em Pindamonhangaba não. É muito maluco isso, né? A importância que não se deu para uma coisa tão, de fato, importante. E aí, Vanessa, é importante dizer também que a gente acaba fazendo umas descobertas muito legais, porque na minha pesquisa, todas as reportagens que eu encontrei antes do meu livro, as matérias diziam que esse concurso foi realizado pela Rádio Tupi do Rio de Janeiro, pelo radialista Henrique Forés, que era conhecido como Almirante, foi um grande compositor, um grande apaixonado pela música popular brasileira. E comecei, fazendo essa pesquisa, eu encontrei uma professora em São Paulo que fez um trabalho sobre o Almirante, e ela me mostrou que, na verdade, o Almirante foi para a Rádio Tupi depois do concurso. Então, esse concurso foi realizado pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Então, no livro, né, só mostrar a capinha aqui, que é bem bonitinha. Ah, por favor. O Parabéns a Você. Então, tem um capítulo final, né, um anexo. Essa aqui é a Dona Berta. Quem está nos vendo em vídeo, essa aqui é a Dona Berta. E aí eu conto a história verdadeira do Parabéns a Você, para não confundir muitas pessoas. Né? Então, tem o Almirante, que fez o concurso. Então, o livro acaba revelando também uma coisa que as reportagens até então publicadas davam como uma outra rádio. Então, eu tenho aqui a data do concurso certinha, quando começou, quando terminou, o nome do programa que fez o concurso. Assim, traz uma informação relevante para a história do Parabéns a Você que não estava disponível ainda. Legal, Marcelo, eu fiquei encantada com esse seu trabalho e fico imaginando a alegria da família, né, de ter agora esse registro mais completo, né, e também essa obra de ficção que a gente sabe que é tão interessante, como você colocou, está tão em alta, né, nesse momento.